primeiramente comigo em 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Só mais uma coisa que eu gostaria de falar antes da palavra. Eu tive ontem na pós-graduação, no curso que estamos terminando, de Velho Testamento, e o doutor em teologia lá falou algo interessante, a qual eu vou estar ministrando hoje à noite junto com esta palavra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Dr. Jair Álvares Pintor, ele disse o seguinte, que um grupo de pastores dos Estados Unidos, um grupo de líderes de grandes igrejas e ministérios nos Estados Unidos, se uniram e estavam fazendo campanhas e campanhas de jejum há 4 anos. 4 anos. Esse período todo. Você está bom, moço? A bênção do Senhor? Bem-vindo. Há 4 anos eles estavam orando, clamando ao Senhor, para Deus dar uma direção para o momento que a igreja está vivendo. Deus dar uma direção para o tempo em que a igreja está vivendo. E esse resultado saiu agora, há poucos dias atrás, a qual fizeram um grande conselho de pastores em toda a América, e chegaram à seguinte conclusão: nos últimos dias que estamos vivendo, Deus não vai usar nada e ninguém do hemisfério norte. Da linha do Equador para cima, não vai ser usado, porque o tempo deles passou. A visão que eles tiveram, você imagina o planeta Terra, o globo. A visão que eles tiveram é como se a unção de Deus caísse sobre o globo e começasse a descer sobre este globo. E agora, o momento que nós estamos vivendo, a unção passou da linha do Equador e está só no hemisfério sul, só na parte sul do planeta. Fazendo uma análise geral, os Estados Unidos declarou isso, pastores americanos, fazendo uma análise geral de todos os países do hemisfério sul, os únicos países que têm condições de pregar o evangelho é a Argentina e Brasil. Só que a Argentina sofre um grave problema de adaptação cultural. O argentino não se adapta nas outras culturas do mundo. Então eles levantaram essa comissão, Conselho de Pastores da América, dizendo que é vez do Brasil. É tempo do Brasil. Agora, amados, como igreja brasileira, ou a igreja desperta para a realidade e se aprofunda na palavra de Deus, ou a igreja vai perder a oportunidade. Então, nós temos que nos dedicar na palavra de Deus, temos que mergulhar na revelação da palavra de Deus. Diante dessa revelação, eles até fizeram uma nota, a qual eles estão distribuindo, dizendo: quando souberam que era tempo da Alemanha, a Alemanha investiu e formou os melhores teólogos do mundo, a qual se reuniam e estudavam 3, 4, 5 anos a vida de um personagem bíblico. E por isso que você tem hoje os livros que tem nas livrarias evangélicas, estudos e mais estudos da vida de Davi, da vida de Saul, da vida de Salomão, estudos que formam uma enciclopédia, porque se aprofundam na palavra de Deus. E diante desta revelação, eles têm esta visão que tem pregado e anunciado na América, como se no globo a unção do Senhor caiu sobre o globo, passou da linha do Equador e chegou ao hemisfério sul. E é a tua vez. Então, meu amado, levante-se, pregue, anuncie o evangelho, propague esse evangelho, porque o Senhor cobrará da igreja brasileira o que ela fez no tempo em que lhe foi determinado. É hora de nós estudarmos, buscarmos, meditarmos na palavra de Deus. Temos que estar confrontando alguns espíritos da apostasia dos últimos tempos e repreendendo isso em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5, verso 8. Sucedeu que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã
com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocará-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar onde há lepra, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpás, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficará purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Nós iniciamos essa ministração no domingo passado falando o seguinte: existem pessoas que não é um mergulho que vai solucionar o problema. Existem situações na sua vida que não é um mergulho que vai solucionar e te trazer a vitória. Há uma necessidade de perseverar, há uma necessidade de uma campanha, há uma necessidade de você estar mergulhando vez após vez, você mergulhar 7 vezes. E Deus nos falou profeticamente no domingo passado para levantarmos essas 7 semanas do mergulho da purificação, do mergulho daquilo que tem te consumido, daquilo que tem tirado a tua alegria, que tem tirado a tua festa. Sabemos que Naamã era chefe dos exércitos do rei da Síria, era chefe das tropas sírias, um grande homem, cheio de fardas, cheio de títulos, cheio de nomes, cheio de reconhecimentos, mas quando chegava na sua casa, era leproso. Quando entrava dentro do seu quarto, despia-se, ele confrontava a lepra, ele vivia aquela lepra continuamente, ele estava vivendo diante de uma situação que o consumia, que o corroía, que o contaminava. E meu amado, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, quantos estão cheios de honras, cheios de divisas, cheios de reconhecimento, mas dentro da sua casa sabem que estão leprosos? Quantas pessoas nesses últimos dias têm escondido uma lepra de um pecado, têm escondido uma lepra de adversidades, de situações. Muitas pessoas, meu amado, estão sofrendo desta lepra espiritual, desta lepra que tem contaminado a vida das pessoas, e não querem mergulhar nas águas, e não querem mergulhar no Jordão. A tua vitória está em mergulhar 7 vezes no Jordão, e mergulhar na presença do Senhor, e orando ao Senhor, buscando do Senhor o que o Senhor queria falar sobre esses 7 mergulhos. Deus colocou bem forte no meu coração: o primeiro mergulho que a igreja tem que receber a cura é contra todo espírito de comiseração. O primeiro mergulho é para você se libertar da comiseração. Meu amado, Deus não te chamou para você ser um coitadinho. Deus não te chamou para você ser cheio de pena, piedade, de dó. Meu amado, quando eu olho para Naamã, a princípio, ele quis dar um discurso de comiseração. Ele estava sofrendo diante de circunstâncias. Ele queria a atenção do profeta. Ele queria que o profeta chegasse, passasse a mão, falasse alguma coisa, clamasse, ungisse, fizesse isso, fizesse aquilo. Tudo isso é comiseração, meu amado. As pessoas olhavam para Naamã, os seus empregados que o acompanharam, viram a indignação de Naamã, verso 11, Naamã se indignou muito e começou a reclamar dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente o profeta sairá, colocará-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar onde está a lepra, restaurará o leproso. E Eliseu não fez nada disso. Eliseu pede para o seu moço: vai lá e fala para ele tomar banho. Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes.
Meu amado, se você quer ser purificado, se você quer ser renovado pela palavra de Deus, você tem que se libertar de toda comiseração. Nós temos vivido um tempo em que um espírito de persuasão tem invadido a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos querem cura, muitos querem receber a cura, mas ficam colocando comiserações, ficam se fazendo de coitadinhos, de vítimas, de situações das quais, meu amado, se você quer a cura não está no profeta de Deus, mas a cura está nos rios do Senhor, a cura está no Senhor teu Deus. Então mergulhe no rio deste Deus, busca este Deus, clama este Deus, seja livre desta lepra, seja livre do teu pecado, confronte a realidade, encare a realidade, não fica procurando um culpado. O espírito de comiseração faz com que a pessoa fique buscando um culpado, faz com que a pessoa fique procurando um motivo, faz com que a pessoa fique se depreciando, se fazendo de coitadinho, ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de se dedicar, de louvar ao Senhor. Meu amado, o que importava para Naamã era tão somente o orgulho de saber que o profeta o atendeu, mas, meu amado, isso era uma comiseração que ele estava sofrendo, isso era uma comiseração que ele estava vivendo e confrontando. Eu não vou fazer, eu pensava que ele ia sair, ia impor as mãos e eu seria curado. Me manda tomar banho neste rio. Por acaso Abana e Farpar não é mais limpo? A cura estava na obediência. A cura estava em ele conhecer o Senhor, em conhecer aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Comiseração no original significa ação de comiserar-se, autopiedade, autopena, autocompaixão, para inspirar um sentimento de dó próprio. A comiseração é diferente de compaixão. Compaixão é sofrer com o próximo, é sofrer com a pessoa, é chorar com os que choram. Compaixão é um pesar que desperta em nós o mal da outra pessoa e não da nossa própria. A comiseração, meu amado, é uma autocompaixão, uma autopiedade, mas a compaixão não. A compaixão é piedade do próximo, é misericórdia do próximo. Deus te chamou para ter compaixão do teu irmão e não para ter uma comiseração de si mesmo. Deus te chamou, meu amado, e o Senhor quer te levantar desta situação. Então liberte-se do espírito de comiseração que tem confrontado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhando para a palavra de Deus, eu vejo um outro homem que tinha tudo para ter comiseração, mas uma atitude mudou todo o seu futuro. Gênesis 41. Gênesis 41. Faraó tem um sonho, fica encabulado com esse sonho, fica desesperado com esse sonho. Verso 10, Gênesis 41, 10. Então Faraó, muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na madrugada na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. Faraó queria alguém para interpretar seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, José, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. Como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele o fez enforcar. Então enviou Faraó, mandou chamar a José, fizeram sair logo da cova da prisão, detalhe, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Barbeou-se, mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Meu amado, José estava preso aos olhos humanos, injustamente. Aos olhos humanos, José estava numa prisão, injustiçado. Devido a uma calúnia da mulher de Potifar, ele é colocado ali na prisão, e dessa prisão só saía para a morte, dessa prisão só saía para ser decapitado. 2 homens estão presos, padeiro e copeiro, e diante dessa realidade eles têm um sonho, e se entristece, abatem o semblante. Passa José e se destaca na prisão. Estou vendo que vocês estão tristes. Meu amado, eles estavam na prisão, é claro que eles estariam tristes.
Só que eu estou vendo que vocês estão meio diferentes. O que aconteceu? Ah, José, sabe o que é? Nós tivemos um sonho. Conta teu sonho. Olha, eu sonhei isso. Olha, em 3 dias o Senhor vai te restituir na posição que você estava. O outro olhou, achou boa a interpretação, contou o sonho também. Aí José vira e fala: olha, em 3 dias você vai ser enforcado e os corvos vão comer da tua cabeça. Diante dessa realidade, cumpre-se os 3 dias, acaba exatamente aquilo que o homem de Deus tinha interpretado, é o que aconteceu. E diante desta circunstância, aquele homem que foi restituído à sua posição, José olha e fala: faz favor, quando você chegar diante do rei, fala para ele lembrar-se de mim, fala para ele analisar minha causa, a causa, porque a minha situação, eu estou aqui injustiçado, lembra-te de mim quando chegar. Sabe o que ele faz? Esquece. Era necessário ele esquecer, meu amado. Era necessário, por quê? Porque Deus ainda queria trabalhar na comiseração. José ainda estava com aquele espírito de comiseração. Fala para ele, olha, avisa ele, eu quero uma oportunidade de falar com ele, de me justificar. Eu quero uma oportunidade de falar com ele para mudar essa situação. Até quando eu vou ficar nessa prisão? Eu não fiz nada para estar nessa prisão. Meu amado, você não precisa ficar se justificando para ninguém. Você não precisa ficar se explicando para ninguém. Veja como a posição de José mudou em 2 anos. 2 anos se passaram, ficou esquecido ali na prisão. De repente chega alguém e fala: olha, Faraó mandou te chamar. Ele não sabia se era para ser enforcado, ele não sabia se era para ser condenado, ele não sabia que era para interpretar o sonho ou que se era para ser livre, mas ele se barbeou, ele mudou as suas vestes e ele foi ao encontro de Faraó. Se você quer mudança, tire esse espírito de comiseração, mergulhe no Jordão do Senhor e repreenda esse espírito de comiseração. Você não precisa ficar se justificando. O que eu acho tremendo é que quando José chega diante de Faraó, nem foi citado: Senhor Faraó, olha, eu estou naquela prisão há tantos anos injustamente. Porque quando Deus exalta, você não precisa se explicar. O Senhor te tira da prisão que você estiver e te coloca como rei, te coloca como governador, te coloca para liderar. 2 anos se passaram, 2 anos a mais trabalhando no caráter de José. Ele, aquele homem que queria que se lembrassem dele diante de Faraó. Se Faraó tivesse se lembrado, se aquele moço tivesse se lembrado dele e Faraó tivesse atendido, meu amado, aonde iriam encontrar José? A hora que precisavam de interpretação de sonhos. Se esse homem não tivesse mais na cadeia, ele nunca ocuparia a posição que Deus tinha para ele. Se este homem não tivesse na cadeia injustamente, ele nunca chegaria a ser governador do Egito. Se este homem não tivesse passando pela prova, pela adversidade, ele nunca ocuparia aquilo que Deus tinha para ele. Por pior e mais difícil que seja a situação que você está passando, Deus está no controle. Por mais difícil que seja, meu amado, tudo isso está cooperando para a posição que Deus tem para você. Por mais difícil que seja, tudo isso está contribuindo para a glória muito excelente. O salmista declara: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos, para que aprendesse a sua palavra. Ah, meu amado, é no vale que Deus demonstra que Ele está contigo. É na cova dos leões que Ele fecha a boca dos leões. É na fornalha que Ele é o quarto homem. Então descansa, porque o Senhor está contigo nessa situação. Repreende esse espírito de comiseração. Não se faça de coitadinho, não se faça de vítima. Encara a realidade, encara a situação. E quando o Senhor te preparar uma oportunidade, não vá com semblante caído. Se barbeia, troca de vestes e vai ao encontro do que Deus tem para a tua vida. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Você foi chamado para servo do Altíssimo, meu amado. Para de comiseração, para de ficar como coitadinho, para de ficar como vítima na situação, enquanto há inúmeras vidas morrendo aí, indo para o inferno. O que você está fazendo?
Não, pastor, sabe o que é? Ai, pastor, é que o senhor não sabe. Meu amado, é o próprio Deus que muitas vezes permite nós entrarmos em prisões, para a prisão nos tratar e nos tirar esse espírito de comiseração. Para a prisão, meu amado, a prisão é uma didática de Deus, é uma terapia de Deus, aonde Deus está trabalhando, aonde Deus está agindo, porque a comiseração vai gerar autopiedade, a autopiedade vai gerar autocompaixão, a autocompaixão vai gerar murmuração na tua vida, e a murmuração é o oposto da adoração, e Deus não está procurando adoradores, murmuradores, mas Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto você tiver com comiseração, autocompaixão, você nunca pode ser um adorador genuíno, um adorador verdadeiro. Se você quer mergulhar, dar esse primeiro mergulho, meu amado, é uma atitude do seu coração. Não adiantava Naamã ficar choramingando, não adiantava Naamã ficar magoado, porque o profeta não o atendeu, porque o profeta não foi ao encontro dele. A cura estava em mergulhar no Jordão, a cura não estava em Eliseu, mas a cura está no Senhor Todo-Poderoso, no Deus verdadeiro. A cura está no Senhor, e importa obedecer a Deus, e a ordem de Deus era: mergulha no Jordão 7 vezes, mergulha no Jordão 7 vezes e seja purificado. Meu amado, murmuração é a ação ou o efeito contrário de produzir maledicência com a sua própria boca. Quantas pessoas estão produzindo murmuração? Quantas pessoas estão produzindo murmúrios? Por quê? Por causa de uma autocomiseração. Fica se queixando em voz baixa, fica formando juízo contrário de alguém. Isso tudo é murmuração. A murmuração é maledicência e é o oposto da adoração. E Deus está procurando adoradores, o Senhor está procurando adoradores. Se você quer receber a cura da sua lepra, repreenda todo o sentimento de comiseração, repreenda, meu amado, toda a cara de piedade, de compaixão. Daniel não teve nenhuma comiseração quando saiu da cova dos leões. Entrou na cova dos leões com a cabeça erguida e saiu da cova dos leões com a cabeça erguida. Ele nunca jogou na cara do rei: tá vendo? Viu? Olha aí, tá vendo? Eu fui, o leão não fez nada. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca tiveram nenhuma crise de comiseração, meu amado. Paulo nunca teve nenhuma comiseração. Pedro nunca teve nenhuma comiseração. E olha tudo que Paulo passou. Ele nunca fez de coitadinho. Surram, chicoteiam, estão a ponto de matar Paulo. Ele se finge de morto, arrastam ele para fora da cidade, jogam ele para fora, se faz como se estivesse morto ali. Ele ouve que as pessoas foram embora, ele levanta, bate a poeira. Aonde vamos pregar agora? Servo do Deus Altíssimo. Meu amado, não adianta você ficar procurando um culpado, quando Deus vai cobrar de cada um o que você fez ao Senhor. O que você fez ao Deus Altíssimo. O primeiro mergulho para você ficar livre da lepra. O primeiro mergulho no Jordão, nos rios do Senhor. Mergulha nesta água e seja livre de toda comiseração. Estamos diante da mesa da ceia do Senhor. Estamos diante do Senhor que nunca demonstrou nenhuma atitude de comiseração. Estava no Getsêmani, chorando, sabia o que ele ia passar, sabia que era difícil, mas chorou as suas dores ao Senhor. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Meu amado, tal qual Ele é, nós somos. Se você está diante de um cálice difícil de se beber, repreenda a comiseração, confronte o problema e coloque a sua situação nas mãos de Deus. Abaixa a sua fronte agora. O Senhor te convida a mergulhar neste rio. O Senhor te convida a mergulhar nestas águas. O Senhor te convida a ser livre de todo espírito de comiseração,
a todo espírito de coitadinho, de vítima, mergulhe nessas águas nesta manhã.